Vamos então começar anjos guardiões, espíritos protetores familiares ou simpáticos. Estamos na questão 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular a fim de protegê-lo? Sim, o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Olha a colocação que eles fazem aqui. Eles poderiam ter dito, sim, tem espírito que fica ali junto de você. Mas eles colocam o irmão espiritual. É um irmão, é alguém que ama muito, que nos ama muito, que vem. Quando a gente fala vem, não é que ele vai ficar aqui 24 horas ao nosso lado, mas ele está ligado a nós, porque normalmente os anjos guardiões são espíritos mais elevados, bem mais elevados do que nós. Nós temos aqueles protetores, nós temos aqueles da família espiritual que estão à nossa volta, que são, digamos assim, mais próximos do nosso grau de elevação. Vocês perdoem a voz, ela está meio rouca. Então, mas nós temos esses anjos guardiões, os nossos mentores, que eles são espíritos mais elevados, eles estão sempre ligados mentalmente conosco. Quando nós os chamamos, eles se aproximam de nós. Não é um se aproximar físico, saem da onde eles estão e vêm. Não, é um aproximar mental. Eles se aproximam de nós, conversam conosco, respondem às nossas indagações, às nossas perguntas. São espíritos elevados que se mantêm ligados a nós para nos protegerem, para nos auxiliarem, para realmente responder nossas perguntas, para realmente... A gente tem que se acostumar, a gente tem que aprender a conversarmos mais com os nossos mentores, a solicitarmos mais os nossos mentores para eles estarem conosco, né, para eles nos ajudarem naquilo que nós estamos fazendo. Eu não começo nunca um estudo aqui para o nosso canal sem antes fazer oração, sem antes chamar o meu mentor, pedir para ele ficar aqui perto de mim, para que eu possa colocar tudo aquilo que eu sei, para que eu possa verdadeiramente ajudar as pessoas que estão aqui no canal buscando entender melhor o livro. Então, é o meu mentor que eu vou buscar esse auxílio, né? Ele não precisa fisicamente, espiritualmente estar aqui do meu lado. Eu sempre coloco do lado direito, porque eu sempre sinto a presença dele pelo lado direito. Mas ele está mentalmente, onde ele estiver, ele está ligado aqui para me ajudar, para que eu possa estudar, buscar coisas para estudar. Isso é com todo mundo, com todos nós, não é diferente para ninguém. Nenhum de vocês que estão aí do outro lado do vídeo, para nenhum de vocês é diferente do que é para mim. Somos todos iguais, somos todos auxiliados pelos nossos mentores. Somos todos auxiliados pelos espíritos que nos amam, pela nossa família espiritual. Nós temos que ser muito gratos, porque nós nunca estamos ou estaremos sozinhos. Somos sempre auxiliados por aqueles que nos amam. Então o que ele diz, ele coloca aqui, sim, um irmão, o que chamais de bom espírito ou bom gênio. O que se deve entender por anjo guardião? Eles respondem, espírito protetor de uma ordem elevada, de uma ordem verdadeiramente elevada. Então, o anjo guardião é sempre um espírito muito mais elevado do que nós. E que, acho que, eu brinco, né? Por castigo, está aqui me ajudando, porque não é fácil. Não é fácil com os nossos, falo por mim, espero que com vocês seja diferente, com os meus mimimis, né, com vaidade, com orgulho, com melindres. É difícil, mas por amor eles estão sempre ligados a nós, e cada vez que a gente pede ajuda, né, meu mentor, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, não importa como você chama. O que importa é que sempre que nós recorrermos, fecharmos os nossos olhos e recorrermos a ele, tenhamos certeza que ele estará ligado a nós para responder e nos auxiliar. Não é que ele vai fazer nada para nós, não é que ele vai fazer aquilo que nós temos que fazer, não é que ele vai vir aqui,
né? Aquelas ideias lúdicas, infantis, vai afastar alguém que a gente que tá ali digamos, por sintonia, porque nós merecemos, ou porque nós causamos muita dor e aquela pessoa tem direito de estar ali querendo se vingar, querendo que a gente sofra porque nós causamos muita dor a ela. Não é isso, não. Mas ele vai conversar conosco e nos esclarecer, nos ajudar a caminhar com mais entendimento. Qual é a missão do Espírito Protetor? Olha que linda essa resposta. A de um pai em relação a seus filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Consolá-lo em suas aflições e manter sua coragem nas provações da vida. Quando que o nosso mentor está assim, como um pai? Porque o pai senta ali do lado da cama do filho, né, ou senta no sofá do lado do filho. Vamos conversar. Olha o que você está pensando, olha o que você está fazendo, veja o que você fez. Então, exatamente como um pai, o nosso mentor, principalmente quando nós estamos em desdobramento, quando nós deixamos essa vestimenta, né? Essa prisão, esse escafandro que nos prende aqui, né? Que nos engessa, mas é através desse escafandro que nós aprendemos, nós crescemos, nós melhoramos aqui nesse planeta. Quando nós deixamos ele na cama, e às vezes as pessoas estranham, por que eu olho? Porque eu estou no meu quarto, né? Minha cama está ali. Então eu estou falando, estou vendo a minha cama ali. Então, quando nós deitamos e nós nos emancipamos, né, como nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, ou seja, nós nos desdobramos, nós vamos conversar com o nosso mentor. Se nós pedirmos à noite, mentor, me ajuda, conversa comigo, eu estou preocupada com isso, eu sei que é infantilidade, mas me ajuda a ser mais forte, me aconselha, pode ter certeza. Aquela noite nós vamos conversar com ele. A gente pode não lembrar nada no dia seguinte, mas a gente vai ter aquele sentimento, né, que a gente tem quando recebe um abraço de pai, um abraço de mãe, quando a gente vai e chora no ombro da mãe, desabafa. Ai, a mãe não fez nada, só abraçou e deu um beijo. Aquela colocação, né? Vai passar o dodói. Isso faz com que a gente, desde criança, levante e volte para a brincadeira. Então essa ajuda faz com que a gente levante, sacuda toda a poeira, as nossas bobagens, os nossos melindres, né? Os nossos mimimis e vamos lá. Sou adulto, sou gente grande, vamos ter força ali para tudo passa, deixar as coisas para lá. Não vou repetir aqui. Qual é a missão do Espírito Protetor? A de um pai em relação aos seus filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo em suas aflições e manter a coragem do seu protegido nas provações da vida. O Espírito Protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Eles respondem do nascimento à morte. Nós vamos ver lá no capítulo 13, começa no capítulo 12, o anjo, o protetor, né, o guardião ali, não me lembro agora, me foge sempre o nome, o anjo guardião ali do Sigismundo, ele está ali, antes dele encarnar, ele está ali ajudando, está ali protegendo, está ali ele que vai escolher o óvulo, ele que vai escolher o espermatozoide. Antes de encarnar, ele está ali junto do Sigismundo e vai acompanhá-lo até o final da sua trajetória. Eles colocam aqui, do nascimento à morte, e muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espírita, ou na vida espiritual, né, na verdadeira vida, até mesmo em várias existências corporais, pois essas existências constituem apenas fases
bem curtas em relação à vida do Espírito. Olha o que ele está colocando aqui, olha os ensinamentos que nós temos. O nosso mentor às vezes nos acompanha por várias e várias encarnações. Por quê? Porque nessas várias e várias encarnações são fases do mesmo aprendizado. Nós temos uma única vida, nós somos espírito. Do momento que nós somos criados por Deus simples e ignorantes, até o momento que nós chegarmos a ser espíritos puros, espíritos crísticos, nós somos nós mesmos, nós é uma única vida. Então, às vezes, a gente pode ter 3, 4, 5 encarnações para aprender uma determinada coisa, ou para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos em determinadas situações, e nós vamos ter ali o mesmo mentor. É ele que está ali, às vezes, há várias encarnações, a gente desencarna, vai para regiões difíceis, o mentor está ali, aguardando, o mentor está coordenando, às vezes, alguém para ser nosso avalista, para que a gente tenha um reencarne compulsório quando a gente precisa desses reencarnes compulsórios, para que a gente possa continuar o aprendizado, continuar o crescimento. É o mentor que vai visualizar, vai ver toda essa logística, é ele que vai coordenar tudo isso. É um espírito que nos ama e que nos acompanha, às vezes há milênios. Olha que coisa linda, como é bom saber disso. Repetindo. Qual é a missão do espírito? Desculpa. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, do nascimento à morte. E muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, até mesmo em várias existências corporais, pois essas existências constituem apenas fases bem curtas em relação à vida do espírito, na vida de espírito, né? Ele coloca de, a vida de espírito, que é a nossa verdadeira vida, porque nós somos espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou esta tarefa, mas ele pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, ele pode escolher, ele está sendo designado ali para cuidar, né, porque normalmente são espíritos muito elevados e não cuida de um só, né, ele cuida às vezes de mais, dependendo do grau de elevação, ele cuida de mais. São espíritos que devem ser da segunda ordem. Vamos lembrar lá a questão aqui do nosso livro 100 a 113, né, aqueles 4 ali de segunda ordem devem ser acredito eu, dessa segunda ordem. Porque os de primeira ordem vão ser anjos guardiões, né, de países ou de planetas, né, é outra conversa. Mas eles vão escolher aqueles aos quais eles já têm simpatia, já são espíritos queridos, que são aqueles que eles irão cuidar, porque eles são designados por Deus. Né? A gente coloca, o nosso mentor é um preposto de Jesus para nos guiar, para nos acompanhar. Então, o que ele coloca aqui? O Espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa. Mas ele pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão, um dever, porque eles foram designados. Ele continua na mesma pergunta. Apegando-se a uma pessoa, o Espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Né? Porque a gente está colocando aqui, né? Não protege só um. Os Espíritos respondem não, mas ele o faz de maneira menos exclusiva. Então, apegando-se a uma pessoa, o Espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, ele não vai deixar de proteger, mas ele pode não ser exclusivo. Então ele vai colocar, olha, aqui para esse determinado grupo eu preciso de mais, eu preciso de outros que me ajudem. Para a gente ver o número de pessoas que estão ao nosso lado, o número de espíritos que estão ao nosso lado para nos ajudar, o quanto nós temos que ser gratos a esse espírito, o quanto nós temos que ser gratos ao nosso anjo, o anjo guardião, o nosso mentor. Eu fico pensando por mim, imagina estar aí há milênios tentando me ajudar. Eu sou cabeça dura, eu sou teimosa, sou vaidosa, sou orgulhosa. Então,
o trabalho que eu não dou. Então eu falo por mim, eu tenho que ser muito, mas muito, mas muito grata. O espírito protetor fica fatalmente apegado ao ser confiado à sua guarda. Então ele está perguntando aqui, existe apego, né? Ele pode se apegar, ele se apega àqueles que estão sobre a sua proteção? A resposta: muitas vezes acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para cumprir missões diferentes, mas neste caso, outros os substituem. Então, o que ele está colocando? Podem ficar apegado à sua guarda, quer dizer, o espírito protetor fica fatalmente apegado ao ser confiado à sua guarda, quer dizer, existe um apego daquele, e ele coloca, muitas vezes acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para cumprir missões diferentes, deixam de ser anjos guardiões, vão cumprir outras missões, mas nesse caso outros os substituem. Então nós estamos aqui trabalhando para o desapego, os espíritos continuam trabalhando para desapego também em posições diferentes, né? Esse apego como nós temos, não é meu filho, isso não existe. O espírito que já está num patamar mais elevado não tem esse tipo de apego, tem amor. E o amor é incondicional, verdadeiro amor é incondicional. E para o amor incondicional não tem barreira. Ele pode estar trabalhando num outro orbe. Se o amor existe, ele vai ter uma ligação sempre com aquele que ama. O espírito protetor às vezes abandona o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos. Olha que pergunta interessante. O espírito protetor às vezes abandona seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Olha a resposta. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores é mais forte. No entanto, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que fecha os ouvidos. O espírito protetor volta tão logo a chamado. Ele se afasta, deixa aquele pupilo à própria sorte, sim, porque ele não quer ouvir, não vai ficar perdendo tempo tentando aconselhar quem não quer ouvir. Mas no primeiro chamado, na primeira vontade de aprender, na primeira vontade de querer melhorar, o anjo protetor, o guardião, volta a se sintonizar com ele para auxiliar. E agora nós vamos aqui ouvir uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho, que é uma mensagem longa, eu acredito que a gente vai ler uma parte aqui nesse estudo e vamos continuar, né, no nosso próximo estudo essa mensagem, porque ela é longa, mas ela é linda, ela é maravilhosa, é uma mensagem que a gente tem que ler e reler várias vezes na vida. Olha o que eles colocam aqui. Há uma doutrina que deveria converter até os mais incrédulos por seu encanto e doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, né? Verdadeiramente superiores, seres elevados. Olha que coisa, é o que eles estão colocando aqui. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, a apoiar, a ajudar, a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais certos e mais devotados que as mais íntimas ligações que se pode ter na terra, não é uma ideia de muito consoladora? Olha o que eles estão colocando, quer dizer, não é para a gente ficar feliz, agradecido, agradecer a Deus, se sentir amado, se sentir consolado, sabendo que nós temos espíritos superiores ligados a nós como nossos guardiões, como nossos mentores. Isso é para a gente ficar muito alegre, muito feliz, muito grato. Esses seres estão por aí por ordem de Deus. Olha que coisa linda. Esses seres estão por aí por ordem de Deus. Foi Ele, Deus, quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, por amor a Deus e por amor a nós. Eles estão junto conosco
por amor a Deus e a nós, e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Olha o que eles estão colocando. Eles cumprem conosco uma bela, mas penosa missão. É o que eu estava colocando. É uma penosa missão. É uma missão difícil. Eu falo por mim, uma missão difícil ser mentor de uma pessoa cabeça dura, de uma pessoa vaidosa, de uma pessoa orgulhosa. É penoso. É uma missão difícil. Com certeza são espíritos muito abnegados para terem tanta paciência. Continuo dizendo, falo por mim. Meu mentor tem que ter muita paciência. Então é uma missão penosa, com certeza. Sim, em qualquer lugar que estiverdes, estarão convosco. Olha que coisa mais linda que São Luís e Santo Agostinho estão colocando. Sim, em qualquer lugar que estiverdes, estarão convosco. Nos cárceres, hospitais, nos antros do vício, nos lugares de devassidão, na solidão. Nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Nada, lugar nenhum, o pior umbral, as furnas, o pior antro de devassidão, se nós chamarmos, ele vai nos acudir, ele vai estar perto de nós, ele vai se ligar conosco, vai nos aconselhar, vai nos auxiliar, vai estar próximo de nós. Isso é maravilhoso, saber disso é consolador, é para a gente estar o tempo todo grato a Deus, por termos um ser elevado que está sempre ligado a nós, querendo nos ajudar. Devíeis conhecer melhor essa verdade. Todos nós tínhamos que ler e reler essa questão 495, porque isto é fantástico. Devíeis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Então, no momento de crise, no momento de dor, a gente tem que pegar o livro dos Espíritos, ler e reler essa 495. Eu sou amparado, eu sou ajudado o tempo todo. E é o que eles estão colocando aqui. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Mas, no grande dia, esse anjo do bem, muitas vezes terá de vos dizer. Qual que é o grande dia? Quando nós desencarnarmos. Hora que nós entrarmos na nossa verdadeira vida, esse anjo, esse nosso guardião terá que nos dizer, abre aspas, eu te avisei, não? E tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitastes. Eu não te fiz escutar em tua consciência a voz da verdade? E tu seguistes os conselhos da mentira. Fecha aspas. Ele vai nos dizer, eu te avisei, estava ali do teu lado, te aconselhei, você não quis me ouvir. Você preferiu escutar outros. Ele vai nos cobrar. É isso que eles estão nos colocando. Perguntai a vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Que ele coloca aqui um A com exclamação. Perguntai a vossos anjos guardiões, conversa com teu anjo guardião, pergunta. Já não é uma missão difícil ser nosso anjo guardião, então vamos enchê-los de perguntas, vamos usá-los, vamos pedir ajuda, vamos ouvir seus conselhos, vamos conversar mais com eles. É isso que ele está nos colocando aqui. Perguntai a vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não existe melhor amigo nosso do que ele. Não penseis em ocultar nada deles, pois eles são o olho de Deus, e vós não podeis enganá-los. Nós não podemos, não temos como enganar a Deus. Não temos como enganar os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, porque são prepostos, são colocados para nos auxiliar, são colocados por Deus, são prepostos de Deus. Pensai no futuro,
Procurai progredir nesta vida, e vossas provações serão mais curtas, e vossas existências mais felizes. Olha, é óbvio. Pensar no futuro, todos nós temos que pensar no futuro. Procurar e progredir nessa vida, a gente tem que se melhorar, realizar o nosso vigiar e orar às 24 horas do dia, nossa reforma íntima, buscar nos melhorarmos o tempo todo, procurar e progredir nessa vida e vossas provações, nossas provas, né? Nossas provas mais difíceis ou nossas expiações serão mais curtas e vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Eles colocam, vamos, homens, coragem. Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Avançai, avançai. Tendes guias, procurai segui-los. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. É chegarmos até Deus, é voltarmos a Deus pelos nossos próprios pés, pela nossa vontade. Aqueles que pensariam ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados submeter-se a uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. E vamos lembrar aqui que são dois espíritos elevadíssimos, São Luís e São Agostinho, Santo Agostinho, e eles estão dizendo, né, aqueles que pensariam ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados, porque eles são verdadeiramente elevados. Submeter-se a uma tarefa tão laboriosa e contínua, aqueles que acham que espíritos verdadeiramente elevados não vão se submeter a essa tarefa, estão enganados e muito enganados. É isso que eles estão dizendo. Diremos que influenciamos. Estão dizendo aqui na primeira pessoa do plural. Nós, eles, Santo Agostinho e São Luís, nós influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Não precisam estar ali junto. Eles estão nos influenciando da onde eles estão. Estão ligados a nós, porque são nossos mentores. Para nós, e aqui eles estão falando deles, né, espíritos elevados, de novo, São Luís, Santo Agostinho, para nós o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, olha aqui, mesmo que eles estejam em outro mundo, em outro planeta, em outro orbe, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Mesmo que estejam em outro orbe, em outro plano extremamente elevado, os espíritos desses anjos guardiões, desses espíritos elevados, se mantêm ligados ao nosso. Olha só, que coisa maravilhosa que eles estão colocando. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficai certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que Deus não vos abandonou a sós na terra. Eu vou repetir. E que Deus não vos abandonou a sós na terra, sem amigos e sem apoio. Nós não estamos nunca sozinhos. Sempre temos amigos e apoio e temos esses espíritos elevadíssimos, né, que são aqui para os católicos, principalmente considerados santos como São Luís e Santo Agostinho, que também são anjos guardiões, são mentores. Olha que coisa linda! Cada anjo guardião tem seu protegido e vela por ele como um pai vela por seu filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando os seus conselhos são ignorados. E devem sofrer muito, porque falo por mim de novo, quantas vezes nós ouvimos bons conselhos e ignoramos. Quantas vezes a nossa primeira intenção, aquilo que vem primeiro na nossa mente, são os conselhos bons, são o de perdoa, deixa pra lá, releva, e a gente não escuta. A gente vai criar uma discussão, vai criar uma briga, vai bater boca, e aí nossos
nossos anjos guardiões, né, nossos mentores, sofrem pelas nossas criancices, né, pelas nossas infantilidades. Não temais cansar-nos com vossas perguntas, ao contrário. Então a gente tem que usar e abusar, conversar o tempo todo, perguntar o tempo todo. Olha o que eles estão dizendo. Não temais cansar-nos com vossas perguntas, ao contrário, permaneceis sempre em contato conosco. A gente é que não procura, a gente é que não chama o nosso mentor, a gente que não pergunta as coisas para eles. Então eles colocam, não temais cansar-nos com vossas perguntas, ao contrário, permaneceis sempre em contato conosco. Então ele está pedindo para a gente entrar estar sempre em contato com espíritos verdadeiramente elevados. Sereis mais fortes e mais felizes. Se nós nos mantivermos sempre em contato com os nossos mentores, seremos mais fortes e seremos mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar, não importa o nome que se dê, anjo da guarda, mentor, espírito familiar, anjo guardião, não importa. Então são essas comunicações que cada homem com seu espírito, são essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem de todos os homens médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Por isso que somos todos médiuns, porque a capacidade mediúnica, a mediunidade é conversar com o espírito. É um encarnado aqui na Terra conversar com um desencarnado. Como todos nós podemos a todo instante conversar com o nosso mentor, que é um espírito elevado que está em planos superiores, nós somos médiuns. Por isso que a gente vai estar sempre nessa tecla. Somos todos médiuns. Homens instruídos, instruir. Aqueles que sabem, ensinem. Homens instruídos, instruir. Homens talentosos, educai vossos irmãos. Temos que distribuir aquilo que nós sabemos. O nosso conhecimento a gente tem que espalhar. Aquilo que eu sei fazer, eu tenho que ensinar outros a fazer. Não imaginais a obra dessa forma, não imaginais a obra que dessa forma realizais, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Aquele que ajuda, aquele que instrui, aquele que reparte o seu conhecimento, aquele que ajuda, aquele que sabe menos. É o que ele está dizendo aqui. Homens instruídos, instruí. Homens talentosos, educai vossos irmãos. Não imaginais a obra que dessa forma realizais. 2 pontos. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Quando nós distribuímos, quando nós ajudamos, quando nós ensinamos aquilo que já aprendemos. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para que a compartilhasseis com vossos irmãos, para fazê-los avançar no caminho da alegria e da felicidade eterna? Vou repetir a pergunta. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para que a compartilhasseis com vossos irmãos, para fazê-los avançar no caminho da alegria e da felicidade eterna? São Luís e Santo Agostinho. Que coisa linda essa mensagem. Por isso que eu coloquei, a gente tem que ler, reler essa mensagem de São Luís e Santo Agostinho. Sempre, quando a gente estiver triste, quando a gente achar, puxa, estou me sentindo sozinho, estou começando a entrar numa depressão, pega a questão 495 e releia, porque as palavras de São Luís e Santo Agostinho aqui são maravilhosas. E no nosso próximo estudo, vamos continuar aqui falando de anjos guardiões. Nós vamos começar o nosso próximo estudo com uma colocação do Kardec. Até lá!